Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que nos acompanham. Eu sou Arthur Souza e nessa videoaula iremos falar sobre algoritmo, lógica de programação e variáveis. Começaremos pelo algoritmo. Algoritmo é basicamente uma sequência de instruções ou operações para resolver algum problema ou situação. Esses passos precisam ser finitos. Esse termo pode ser aplicado, ou seja, o termo algoritmo pode ser utilizado em diversas áreas do conhecimento, englobando muito mais além de softwares e computadores, por assim dizer. E vamos para o exemplo de algoritmo. No caso, iremos utilizar o fluxograma, mas posteriormente você verá que pode ser feito de outras formas, seguindo apenas um texto em etapas. Bom, neste exemplo, a situação problema é a seguinte: a lâmpada não está funcionando. Então deveremos fazer uma seguinte verificação: a lâmpada está ligada, ou seja, um interruptor está acionado corretamente. Caso ele não esteja, você deve acionar o interruptor para ligar a lâmpada. Agora, caso ele esteja ligado corretamente e a lâmpada permaneça apagada, deveremos fazer uma nova verificação. O bocal da lâmpada está queimado? Se sim, você deve substituir o bocal. Agora, caso o bocal da lâmpada não estiver queimado, você deve adquirir uma nova lâmpada. Agora iremos para um novo exemplo, que diferente do anterior que usa o fluxograma, nesse iremos seguir como se fosse um texto em etapas. Lembrando que o algoritmo é encontrado em receitas e outras formas de escrita, como pseudocode. Bom, esse exemplo é, digamos, como quando você acorda de manhã. Você acorda, você vai até a cozinha para verificar as opções de comida na geladeira, você monta o sanduíche com essas opções, você come o seu sanduíche e você vai para o seu notebook e entrar na reunião do Meet porque vocês devem estar em EAD, no presente momento, pelo menos. O passo a passo para criar um algoritmo é o seguinte: você deve definir o problema, encontrar os caminhos para solucionar esse problema e analisar se esse caminho é o mais eficiente, porque quando o caminho é mais eficiente, acaba facilitando para o usuário quanto tanto para o programador. Aí você deve realizar a criação desse algoritmo. A lógica de programação nada mais nada menos que a aplicação do algoritmo para desenvolver um software. Para isso, precisaremos utilizar uma linguagem de programação, a qual deve ser respeitada as suas regras de sintaxe para criar um código operante. Ou seja, a linguagem de programação é, digamos que em linhas gerais, um meio que você irá utilizar para comunicar-se com a sua máquina. Existem diversas linguagens de programação no mercado, como C, C#, Portugal, Python, JavaScript. No caso, nós iremos utilizar a linguagem C++, que é digamos, a padrão do Arduino. A linguagem C++ é muito forte no mercado, sendo utilizada na criação uma das linguagens utilizadas na criação do navegador Mozilla Firefox, uma das linguagens utilizadas na criação do Windows, e é muito forte também no mercado de criação de jogos eletrônicos. Variáveis. Variáveis são dados que possuem determinado tipo de valor, podendo ser alterado ou simplesmente ser armazenado para armazenar uma informação. Ou seja, no nosso Arduino, dependendo do tipo que você irá utilizar, vai aparecer uma tabela aí do lado com a memória disponível do seu Arduino para você criar o seu código. Você terá essa memória para poder criar variáveis para executar o seu código, para criar seu algoritmo, por assim dizer. E essa variável você irá utilizar e ela irá armazenar um determinado tipo de valor. Como podemos ver, tem vários tipos de variáveis. No caso, nós iremos focar nas seguintes: a void, que é uma variável que não retorna, por assim dizer, nada. E para declarar uma variável tipo void, vamos abrir o Tinkercad, selecionar o Arduino, código. Esse passo a passo também pode ser seguido na IDE do Arduino tranquilamente. Nessa parte aqui superior, a void setup, nós podemos declarar variáveis globais.
Variáveis globais são variáveis que podem ser acessadas em qualquer parte do código. Elas tendem a ocupar um pouco mais de memória, mas, entretanto, serão mais práticas de serem utilizadas. Para declarar uma variável void, você deve declarar o tipo da variável, no caso será void, e o nome que será dado a ela, como por exemplo. E iremos terminar com um ponto e vírgula. Como pode ser observado, nessa linha nós temos a declaração de uma função void, ou seja, ela não retorna nada. É uma variável que será mais utilizada para a criação de funções. Nós temos a nossa próxima variável, a variável bool, que vem de booleana. A variável booleana, acredito que você deve se lembrar, é uma variável que retorna ou 0 ou 1, ou seja, 0 para falso, 1 para verdadeiro. Para declarar uma variável booleana, nós voltamos ao Tinkercad, digitamos bool, de booleana, damos a ela um nome, como por exemplo, teste, e usamos o operador igual. Igual, nesse caso, ele não será de igualdade. O sinal de igual não será de igualdade, ele será mais um atribuidor. Ele irá atribuir um determinado valor a essa variável, que no caso será 0 ou você pode declarar 1. Você pode até mesmo digitar false ou então true, se for da sua escolha. No caso, irei deixar on e irei terminar o código com ponto e vírgula. Jamais esqueça do ponto e vírgula, porque senão irá dar erro na compilação do seu código. A próxima variável é uma variável do tipo byte. A variável byte ela armazena valores numéricos de 8 bits que não possuem sinal, que tem uma faixa de valores de 0 até 255. Acredito que vocês já pegaram mais ou menos como seria a ideia. Você irá colocar aqui como byte, dar o nome, e irá utilizar o sinal de igual para agregar um valor a essa variável, que no caso poderá variar de 0 a 255. E irá finalizar com ponto e vírgula. Prosseguindo, as variáveis tipo int vem de integer, ou seja, inteiras. Sendo assim, ela pode ser um número tanto negativo quanto positivo e 0, desde que estejam no alcance que está na sua tela. Para declarar uma variável inteira, você deve escrever int de integer, dar um nome a ela e agregar um valor a mesma. Você pode, eu não citei isso antes, mas você pode, por exemplo, apenas declarar a variável. Como aqui no caso, eu criei uma variável inteira. Ela, por enquanto, está sem valor algum. E na próxima linha, eu posso chamá-la pelo nome, o nome de inteiro, que foi o nome que eu dei a essa variável. Eu vou mudar o nome, vou voltar para exemplo, porque eu acho que fica melhor. Bom, como vemos, eu apenas declarei a variável do tipo inteira e dei o nome a ela de exemplo. E na linha de baixo, eu estou chamando essa variável que tem o nome de exemplo e irei agregar o valor de, por exemplo, menos 10. Irei finalizar com ponto e vírgula. Obviamente que você também pode fazer e já declarar a variável iniciando a mesma. Voltando, temos a variável double e float. Double e float, ambos são variáveis do tipo que armazenam números racionais. A diferença entre os dois é que double possui um pouco mais de precisão. Mas, entretanto, usar float não será o fim do mundo. Ambas ocupam 4 bytes da memória do seu Arduino. Para declarar a variável float ou double, você deve escrever o seu tipo. Embaixo irei declarar uma float e dar a ela um nome. Irei colocar uma de x e uma outra de xn. Aqui nós podemos, eu já irei inicializar essa variável. Acabei de dar o nome, irei inicializar
ela. Como ela é um número racional, ou seja, a gente pode utilizar o separador de decimais nesse caso, que na linguagem de C++ é o ponto. Ou seja, diferente do português, diferente do Brasil, que comumente utilizamos o separador de decimais, a vírgula, nós iremos utilizar, nesse caso, o ponto com o separador de decimais. Ou seja, 15.5, e float eu irei inicializar com o valor de 9.5, 9.4. Lembrando que também pode receber valores negativos. Prosseguindo, temos a variável unsignedInt. A variável unsignedInt, como o próprio nome diz, ela não recebe o sinal negativo, ou seja, ela é apenas positiva. Ela ocupa a mesma quantidade de memória da variável inteira. A diferença é que ela tem um alcance muito maior do lado positivo, obviamente, do que uma variável comum inteira. E para declarar, você irá seguir o passo a passo, o qual já repetimos durante toda essa aula. A variável do tipo long, ela é uma variável que armazena 4 bytes, e são variáveis de tamanho estendido para armazenar números enormes que estão com alcance aparecendo aí na tela. Unsigned long são variáveis de tamanho estendido e que ocupam também 4 bits, mas como também no signedInt não possuem valores negativos, o que acaba resultando num alcance maior do lado positivo. Ou seja, se quiser trabalhar com números exorbitantes de 0 até essa faixa, até esse determinado valor, você deverá utilizar unsigned long. Todas essas variáveis que eu acabei de citar vai seguir aquela mesma estrutura de que eu havia citado anteriormente. Agora iremos começar a char. A variável char, ela possui um diferencial. Char vem de character, ou seja, caractere. Ela é inicializada de uma forma diferente, como iremos ver agora. Vamos apagar aqui e começar como char. Char, iremos dar um nome, biscoito. Char vem de caractere. Então, você deve usar aspas simples para atribuir um valor. Como, por exemplo, A maiúsculo. Iremos finalizar com ponto e vírgula. A variável do tipo string também vai seguir um padrão diferente das demais. A string nada mais é, de que como o próprio nome diz, corda, linha, será uma sequência de caracteres, ou seja, será um vetor. Não iremos entrar em muitos detalhes sobre o que é um vetor, mas vamos dizer que seria como um eixo X num plano cartesiano para armazenar valores. Para declarar uma string, nós iremos também utilizar a char, só que como dito anteriormente, nós iremos fazer com vetor, ou seja, iremos colocar colchetes que poderão estar vazios para determinar essa variável, para atribuir essa variável. Aí no caso, iremos utilizar aspas duplas para atribuir o nosso valor, que será uma frase, como por exemplo, eu estou aprendendo. Como a gente inicializou esse char como vetor vazio, o próprio compilador irá contar a quantidade de caracteres que tem aí e adicionar mais um, que seria o non, que seria um espaço vazio, para que não possui algum erro na compilação. Mas nós podemos deixar isso algo travado, como por exemplo, que seria o meu nome, que possui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Possui 6 letras. Ou seja, aqui dentro colocaremos 7. Por que 7? Aqui seria para deixar travado, para não deixar para o compilador ter que ajustar por si próprio. Dessa forma, ele irá contabilizar a quantidade de letras e deixará um espaço em null, um espaço nulo. Esse espaço nulo precisa ser respeitado, porque senão
irá acontecer um erro na compilação. Também existem outras formas de declarar a string que está aparecendo aí na tela. Ou seja, há diversas formas de declarar a string. Bom, ainda sobre essas duas variáveis char e string, nós temos uma tabela que é chamada a tabela ASCII, que é uma tabela porque, digamos, tipo, o computador ele não lerá a letra A como A. Ele irá ler essa letra como um número. E no caso, nessa tabela nós podemos visualizar como cada caractere é lido. Como, por exemplo, a letra A ela é lida com 65. Ou seja, podemos criar um char, dar um nome a ele, um nome qualquer, atribuir um valor, em vez de colocar A maiúsculo, nós podemos colocar o número 65, porque 65, de acordo com a tabela, possui o mesmo valor da letra A maiúscula. Prosseguindo, nós temos a palavra const. A palavra const é utilizada antes da declaração de uma variável para, digamos, transformar essa variável em uma constante, ou seja, ela não irá receber outro valor. Vamos declarar uma variável tipo inteira, dar o nome dela de num, dar o nome dela de atribuir o valor de 5. Eu posso chamar num diversas vezes e mudar o seu valor diversas vezes. Lembra que o sinal de igual não é de igualdade, no caso da linguagem de programação C++. O sinal de igual é de atribuir valor, ou seja, num recebeu o valor de 5, agora está recebendo o valor de 7 e irá receber o valor de menos 2. Caso eu declare essa int num como constante, ou seja, escrevo const em seu começo, ela não poderá sofrer esse valor num, não poderá sofrer nenhuma alteração. Caso seja feita alguma alteração na variável num, o seu código irá dar erro. Ou seja, a sua variável será utilizada apenas para uma variável de leitura. A aula foi isso. Agradeço a todos que nos acompanharam até aqui e nos veremos até breve.